Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estar com os irmãos, mais uma vez, dentro desse projeto maravilhoso. Eu tenho já aprendido que quem se antecipa governa, né? E eu estou acostumado a ver esses moveres do dia 1º de janeiro para frente, né? Essa é a primeira vez que eu vejo uma igreja já em dezembro se antecipando e se preparando para tudo aquilo que Deus vai fazer no ano seguinte. Que Deus vos abençoe, e eu tenho certeza que o nosso Deus fará infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu hoje queria ler um texto com os irmãos. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, deixa aberta em Mateus capítulo 4, que eu vou usar os 3 evangelhos, mas na leitura eu vou falar mais sobre Mateus. Mateus capítulo 4. Eu começo em Lucas, mas você fica em Mateus. Deus abençoe o pastor Carlos, né, pastora, que sempre nos recebe muito bem. Eu fiquei preocupado essa semana. Eu fui almoçar semana passada num restaurante aqui próximo. Peguei uma infecção intestinal e eu falei com a minha esposa, vou ter que cancelar. Ontem, eu passando mal, o preletor do culto da ceia lá na igreja não pôde ir. E aí o pastor, o presidente, pediu para eu ministrar. E aí, aquele dia que você não quer, né, irmão? Se você vai só para ouvir. Mas sabe que eu acabei de pregar, eu estava bom, irmão? Ao ponto que você dá, Deus também cuida de você, né? E eu fiquei feliz porque acordei melhor e tive a oportunidade de estar com os irmãos. Então, toda gratidão a Deus e aos servos de Deus que nos proporcionaram esse momento. Deixa aberto em Mateus 4, mas eu começo por Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 1. E sucedeu, e Jesus, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Marcos 1,12 vai dizer, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Mateus 4,2. 40 dias sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. E chegando-se o tentador a ele, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4, 5, e o diabo, levando ao monte alto, mostrou-lhe num espaço pouco de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue,
e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e serviam. Lucas 4:14. Então, pelo poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos eram louvado. Você pode dizer amém? Todos nós, de repente, que estamos aqui, conhecem a narrativa do texto e o conteúdo inserido aqui no mesmo. Sabe que depois do Antigo Testamento, o Velho Testamento, para o Novo Testamento, Deus ele fica um tempo em silêncio. Chega a hora do Salvador nascer, a promessa do Gênesis vai se cumprir. Da mulher vai nascer um que vai ser ferido no calcanhar, mas pisará na cabeça da serpente. E eu uma vez ouvi alguém falando sobre isso e achei interessante, porque alguém chega a questionar por que se ele vai vencer, será ferido. E aí o amigo falou que eu já vi gente andar mancando porque feriu o pé, mas nunca vi alguém viver com a cabeça aberta, rachada. Então o prejuízo de Satanás seria bem maior, definitivo. Deus ele acha em Nazaré uma virgem, separada em casamento, noiva de José. O Espírito do Senhor vai a envolver, o poder do Altíssimo vai descer sobre ela e vai gerar em seu ventre um filho. Esse que nasceria para pagar o preço do pecado pela humanidade. Sobre a infância de Jesus, pouco a Bíblia fala. Temos informações sobre a promessa da sua vinda, o seu nascimento, a perseguição. Jesus some, volta com 12 anos e chega no templo, ouve e ensina. Estava preparado para o momento. Eu gosto porque todas as vezes que Jesus aparece na cena, ele está pronto, ele está preparado. Você vê que existe um problema nesse texto, só para a gente pincelar. Maria, quando volta, esquece Jesus. José, quando volta, deixa Jesus. E aí, de repente, você se pergunta, minha esposa está aqui, mas agoniada que a Giovana está na salinha. Como que pode alguém acabar o culto e esquecer o filho? Eu sei que ele é abençoado, mas tu tem que levar. Tá? Inclusive, fala aí para quem está do seu lado. Quando acabar, pega lá o seu, tá? Porque é teu. Tá bom? Leva para casa. O que houve que eles esqueceram Jesus? Uma aplicação rápida e básica. As caravanas, e era proibido passar por ali, a parábola do samaritano vai explicar sobre isso. Existiam caravanas que subiam, as mulheres subiam com os idosos e as crianças, e os homens subiam atrás, para dar uma segurança. Mas se os homens subiam atrás, quem garantia a segurança das mulheres? Os homens que subiram à frente, atrás de outras mulheres. E na volta, as mulheres desciam e os homens desciam atrás. O pensamento simples do texto é: José está crendo que Jesus está com Maria. E Maria, quando percebe que Jesus não está presente, está crendo que Jesus está com José. E coisa ruim é você vir para o culto crendo que Jesus está com alguém. Você já participou de um ambiente assim? Quando você chega crendo, não, hoje eu estou quebrado, mas chegar lá, Jesus vai estar com fulano. Mas naquele dia o fulano estava quebrado também e estava crendo que Jesus estava vindo contigo. Quando eles se encontraram, Jesus não estava com ninguém. E aí todo mundo teve que voltar para procurar Jesus e achou ele dentro do templo, ouvindo e ensinando. Olhe para alguém e diga: quando você vir, já trem com ele de casa. Isso. 12 anos ele aparece, faz a sua apresentação, cumpre os rituais da lei, desaparece novamente. E aí Jesus vai aparecer sendo já batizado, aparecendo na fila do batismo, iniciando o seu ministério. Esse que será iniciado diante do primo João Batista,
o filho de Zacarias com Isabel, outro filho de promessa, que veio preparar o caminho. Aí aqui começa a embolar, porque a cena aqui é a promessa cumprida, sendo batizado por outra promessa cumprida. E a nossa vida é assim. Não entendi, pregador? É Jesus que é uma promessa. Chegou na fila de alguém que está batizando que também era promessa. Quem batiza é alvo de promessa. Quem vai ser batizado é alvo de promessa. Aí do teu lado tem alguém que tem promessa. Sentado aí da frente tem alguém que foi alvo de livramento. Quem cantou aqui hoje está debaixo de promessa. Quem orou pela tua vida está debaixo de promessa. O reino de Deus, ele é guiado por esse princípio. A promessa em cima de promessa, é livramento em cima de livramento. Todos nós estamos guiados e debaixo da mesma proteção. E qual é a cena que está acontecendo? O caminho está no caminho de quem veio preparar o caminho para o caminho passar. O caminho que é Cristo está no caminho agora de João Batista. Aquele que veio preparar o caminho para o caminho chegar. Quando ele chega, eu gosto, porque Jesus fica na fila. Sendo filho de Deus, ele espera a vez. Ok? Sendo filho de Deus, ele espera a vez. Quando João bate o olho na fila, ele disse, não é possível. Eu que tinha que ir a ti, e tu vem a mim. Jesus vai dizer para ele, olha, é necessário que eu faça isso, porque eu tenho que cumprir a lei. Existe algo para acontecer depois. Você sabe que quando isso acontece, vai ter festa. Sobre ele, João mesmo dizia, eu não sou digno de desatar as sandálias do teu pé. Mesmo assim, Jesus foi a ele a ser batizado, para que a lei pudesse se cumprir. Deus gostou do gesto. A festa naquele dia foi diferente. Eu não sei como eram os batismos antes, mas naquele dia, naquele evento, teve festa, teve batismo, teve testemunha, teve pomba, teve céu aberto, teve voz descendo, todo mundo ouvindo. Que dia maravilhoso, que honra poder estar num lugar. E eu quero lhe dizer que nenhum lugar é o mesmo depois que Jesus chega. Porque quando Jesus chega, quando Deus chega, o céu... Irmão, a Bíblia diz que Jacó, quando tem um sonho, a escada que vai se aparecer da terra para o céu, os anjos subiam e desciam. E por muito tempo eu fiquei lendo isso, e uma vez eu, debaixo de uma aula, eu entendi o que estava acontecendo e aprendi isso. Tanto quando Jacó sonha com a cabeça na pedra, quando Deus está fazendo uma reunião para os seus anjos e Satanás aparece. Os dois ambientes corroboram para o mesmo pensamento. Qual é o pensamento? O que levou os anjos? Porque se Jacó está na terra, o céu está em cima, a escada está aqui, tocando no céu. Os anjos não ficam por aqui, os anjos são propriedade celestial. Então a lógica da escada era os anjos descer para subir, não os anjos subir para descer. Mas por que os anjos subiam e desciam? Porque Deus estava ali embaixo. E aí a gente aprende aqui a mesma lição que aprendeu quando Deus estava fazendo uma reunião com os anjos e Satanás se apresentou. Aonde ele se apresentou? Aonde Deus estava. E aonde Deus estava? Em qualquer lugar da terra, menos no céu, porque lá Satanás não entra mais. Então o que está acontecendo? Um princípio básico, quando Deus decide sair do céu para resolver algo na terra, não fica nada. O céu inteiro desce com ele. Por que os anjos subiam? Porque Deus desceu para falar com Jacó. E aonde Deus está, o céu inteiro está com ele. Até porque eu, particularmente, só quero ir para o céu porque Deus está lá. Porque se Deus decidir vir morar aqui, eu estou aqui. Eu não sei você, mas eu só quero ir para o céu porque Deus mora lá. Se Deus mudar de endereço, eu estou fechado com o endereço dele. Jesus é batizado, vai ter o ministério aprovado, a festa, a bomba, a voz, confirmações. Aí começa a complicar. Eu vou devagar porque é um pouquinho mais complicado, tá? Vai complicar um pouquinho. Dali, Jesus já começa a me constranger porque ele acabou de ouvir o Pai dizendo diante de todos. Há quem diga que João batizava cerca de 3.000 pessoas. Quando Jesus ouve isso diante de tanta gente, este é meu filho amado e quem me compraz, ou seja, aí está alguém que eu me alegro.
E aí está alguém que eu enviei, que eu reconheço. Dali, Jesus não vai para uma sinagoga. Dali, Jesus não voltou para o seu bairro, onde era desacreditado. Dali, Jesus não pegou a bolsa e fez uma viagem missionária. Eu não vi Jesus depois do céu dizer: eu aprovo a tua chamada, armar um jeito de divulgação da época para botar nas divulgações a agenda aberta. O Espírito caminhou com Jesus por um caminho diferente. Um caminho distante pela Judéia. E levou ele a um deserto. E a companhia de Jesus durante alguns dias vai ser feras e anjos, jejuando e sendo tentado. Lucas 4 vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo. É por isso que eu fiz uma mesclagem aqui entre os evangelhos, para tentar entender o que está acontecendo, porque cada um tem um detalhe diferente. Todas as vezes que nós lemos Mateus 4, Lucas 4, ou nós lemos Marcos, nós vamos remeter automaticamente o texto sobre a tentação de Jesus. Só que o primeiro aspecto ali não é falar sobre tentação. A primeira coisa que o evangelista Lucas vai dizer, ele não vai dizer que Jesus foi tentado. A Bíblia vai dizer que ele não só foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas antes de ser tentado pelo diabo, Lucas vai informar que ele era cheio do Espírito Santo. O batismo nas águas foi para o cumprimento da lei. Liberação na terra, batizou na terra, diante dos olhos, cumprimento da lei. A pomba é o Espírito Santo dizendo: eu estou com você no que você precisar. O ministério está iniciando e eu estou de mão dada contigo. A voz de Deus descendo é o céu dizendo: eu aprovo o início do teu ministério. É confirmação para todo lado. E aí eu entendo que Jesus não começou o ministério para se preparar, mas iniciou porque estava preparado. O texto vai dizer que antes mesmo dele ser batizado, ele já era cheio do Espírito Santo. O que isso me informa é que Jesus, antes mesmo de descer as águas, já tinha um estilo de vida santo, um ritmo de vida puro. O primeiro desafio de Jesus não foi pregar. O primeiro desafio de Jesus após batizar não foi curar. O primeiro desafio de Jesus não foi realizar um grande milagre para provar quem ele era. Mas o primeiro desafio de Jesus após a voz de Deus ser ouvida foi ser levado para um lugar para ser tentado por Satanás. O que você espera que aconteça depois de ouvir a voz de Deus? Você chega quebrado, amuado para baixo. Deus libera uma palavra. Qual é a tua expectativa depois dessa palavra? É a cabeça erguida, sorriso no rosto, peito estufado e dizer: agora tudo vai dar? E se o Espírito depois do culto te conduzir por um caminho diferente daquilo que você espera e deseja? Porque depois da voz descer, o caminho que o Espírito conduziu ele foi para um deserto. E o que ele fez para resistir? Ele não fez. Ele já tinha feito. Ele estava preparado. É por isso que eu quis falar sobre isso hoje, porque vocês não estão esperando virar o ano para se preparar. Vocês já vão virar o ano. Qual é a realidade do texto aqui sendo aplicada? Aproveite os tempos disponíveis antes das lutas. Aproveite os tempos disponíveis antes das tentações para se dispor em oração, consagração, porque nem sempre você vai ter tempo de se preparar para a adversidade. Aproveite a rotina que você tem diária para exercer as suas atividades e ao mesmo tempo se santificar e estar em honra diante de Deus, porque às vezes a intenção a ir ao médico é apenas uma consulta, mas o laudo é desfavorável. A reunião da empresa é para melhoria, mas não te falaram que para melhorar tinha que diminuir o quadro. Demissão.
Quando você faz a dedicação dentro da casa, é para a melhoria do matrimônio, mas você não sabia que por uma brecha a infidelidade já estava se infiltrando. A abertura de um novo CNPJ é para a realização de um sonho, mas o racha da sociedade você não fazia parte do teu pensamento. E nem sempre você terá tempo para se preparar. Então se prepare em meio ao tempo que você tem, porque se quando a adversidade chegar, você estiver cheio do Espírito Santo, ela até vai se apresentar, mas você vai vencer pelo poder da palavra e do Espírito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A epígrafe vai botar lá a tentação de Jesus. Mas ninguém sai de casa com a intenção de ser tentado. O que Jesus queria promover nesse tempo? Um local de intimidade com Deus. Sabe o que Jesus está fazendo? Sabe o que Jesus vai se dispor? Já que eu tenho que ficar separado, eu vou ficar 40 dias de jejum. Jesus tinha acabado de iniciar o ministério e decide passar um tempo com Deus, antes de passar um tempo com os homens. Eu vou repetir. Jesus, quando iniciou, ele não fez um mega culto, uma mega inauguração. Jesus não colocou cartaz lá para dizer, agora eu estou liberado, agora ninguém me segura. Antes de passar um tempo com os homens, Jesus decidiu passar um tempo com o Pai. Após ser batizado, ele quebra o protocolo e decide jejuar 40 dias. Quantos dias? Embora ele já estivesse cheio, porque tem gente que jejua para ser cheio, e quando está cheio não quer mais jejuar. Mas Jesus já estava cheio, e o que ele queria? Ele sai de uma inauguração e entra nesse particular. O que é isso? Um momento de comunhão. Aí Jesus quebra. Por que ele quebra? Porque ele sai da rotina de santificação. Qual é a rotina dos judeus em santificação? Levítico 23, 27. O que é isso? O dia do jejum e o Kippur. Qual é esse dia? O único dia que era obrigado eles jejuarem no ano. Uma vez por ano. Jesus, quando inicia o ministério, quebra o protocolo. O relacionamento de vocês está baseado em uma vez por ano fazer um jejum para ter uma purificação. Mas eu acabei de receber de Deus uma voz que veio do céu confirmando aquilo que eu tenho na terra. Então eu vou deparar para ele 40 dias de... Ele quebra o protocolo, ele não faz o que alguém está fazendo, ele não se dedica como alguém está se dedicando, ele não vai pelo mesmo caminho que alguém está usando, ele não quer saber se vão chamar ele de crente, muito crente, santarrão, quadrado, ele não quer saber o que vão falar a respeito de 12 dias consecutivos, depois de sair do trabalho e estar dentro da igreja, amanhã na igreja, para quê? Tanta igreja assim, é o teu particular com Deus, você decidiu separar um tempo para estar com Deus, antes de 2024 chegar. Quebra o protocolo. Qual é a ordem? Promessa, batismo, está cheio, deserto, tentação. O ministério de Jesus então inicia e é marcado pelos passos certos. Tudo isso aqui faz parte da nossa rotina. Promessa, batismo, está cheio, deserto. Isso aqui é coisa do nosso dia a dia. Tentação. Ok? Mas Jesus, ele está indo pelos passos certos, quebra o protocolo, passa uns dias com o Pai, e não tem outra forma de estar tanto tempo assim em jejum, a não ser resistindo às adversidades e orando. Eu chego a pensar que jejum e oração é pão com manteiga. Você não vai na padaria comprar pão se não tem nada para passar. Ou você passa manteiga, ou você compra um queijo, ou passa requeijão, ou frita um ovo, mas pão seco, pão com pão, né? Eu acredito que você não come não. Você logo sente a falta, ok? Jesus está ali e vai fazer um período de jejum. Jejum e oração estão ligados, inseparáveis. A gente sabe que o jejum não pode ser como o dos fariseus, mas tem que estar recheado de comunhão, gratidão, vontade de estar perto, intimidade, preparo espiritual.
O jejum nunca pode ser por obrigação, imposição. Eu particularmente não acredito num jejum que você acorda 11 horas, entrega meio-dia, toma café e almoça meio-dia e meio para não perder uma refeição, né? Deus, tu sabe do meu sacrifício. Deus está olhando para sacrifício. Acordou 11 horas, ainda tomou café para não perder a primeira refeição do dia, que é mais importante. Né? Meio-dia e meio está ele com fome, pedindo pão, pedindo almoço. Agora que eu jejuei, tu tem que fazer. O jejum não é por obrigação, não é uma imposição, é intimidade, é abrir mão. O jejum é abster-se dos alimentos. E hoje a gente tem uma dinâmica de jejum muito maior. Hoje você pode, de repente, ter uma necessidade de comer por medicamento. Existem pessoas que fazem jejum hoje de alimento, não de líquido. E aí consegue jejuar um tempo maior. Mas hoje você pode fazer jejum de tudo aquilo que você precisa. O jejum é você se abster de algo que você necessita para gerar uma intimidade. Todo jejum tem que ser recheado de oração e leitura da palavra. Hinos. Bota o fone no ouvido e vai cantando. Ok? Vai orando. Leia uma palavra. Mergulhe sobre o texto. Jejum sem oração é pão sem manteiga. Quando Jesus entra pelo caminho da comunhão, a Bíblia diz que ele fica 40 dias sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias ele não comeu coisa alguma. Quando terminou os 40 dias, ele teve fome. Quando ele teve fome? Quando terminou. Quando ele teve fome? 40 dias sendo tentado pelo diabo. E aí a gente precisa entrar no texto para entender que não é o Mendonça sendo tentado pelo diabo. Não é o Mendonça sendo perseguido pelo patrão. Não que meu patrão seja o diabo, é só uma analogia, tá? Estou lhe falando aqui. É para você entender. É Jesus. Quando a Bíblia diz, tem um texto na Bíblia que diz que em tudo ele foi tentado, mas foi achado sem pecado. Você, um mero ser mortal, entre 7 bilhões de pessoas, já é tentado. E se a gente cometeu o pecado, o prejuízo é de quem? É nosso. Ok? Se der tempo de você se arrepender e não praticar mais, você alcança a misericórdia. Mas imagina, você sendo um ser mortal, já é tentado, com tentações pesadas. Agora tu imagina o nível de tentação que Jesus sofreu. Jesus não sofria qualquer nível de tentação. Não era qualquer coisa que era oferecida a Jesus. Não era qualquer tipo de tentação que era colocada na sua frente. Sobre ele estava a responsabilidade de comprar e pagar o preço por uma humanidade. Abrir as portas da graça e da salvação. Então, o nível de tentação que Jesus vivia era muito maior. Quando a Bíblia diz que ele está sendo tentado diretamente pelo diabo, o Espírito Santo foi responsável por esse tempo, de levar ele, conduzir. E aí eu quero lhe dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele consegue se locomover, ele tem sentimento, ele entende. Ele participa do momento. Mas quem está do outro lado é o diabo, que também é uma pessoa. Diga para quem está falando, o diabo é uma pessoa. De repente você, quando fala esse nome, diabo, Satanás, você automaticamente mentaliza, como a pastora falou aqui, um ser de rabo, né, com a ponta, né, e um tridente na mão, um ser vermelho de chifre, né, soltando fumaça pelo nariz. E isso daí é desenho, é animação. Existem pessoas que acham que o diabo não existe, que ele não tem poder, que ele é um ser mitológico, que isso é coisa da mente do outro para escravizar, para botar pressão. Mas não, ele foi gerado por Deus, ele tem o seu poder real. Ele ofereceu e ele disse, a mim foi dado esse poder, essa glória, e eu dou a quem eu quero. Ou seja, ele está dizendo, eu tiro também do monturo, eu pego o necessitado, eu consigo mudar a realidade, eu consigo mudar a vida, só que o poder dele é limitado, porque ele tem poder, mas todo o poder é do nosso Deus. Oh glória, ele tem o poder, mas ele é a criação, e o nosso Deus é o Criador. Quando a gente fala em tentação, 40 dias e não comer nada, é loucura. A gente pensa sobre isso, de repente a gente não consegue. Eu particularmente, eu não gosto muito de tomar café de manhã, mas chega a hora do almoço, já estou agoniado.
E imaginar ficar 40 dias sem comer é uma coisa que não passa pelo meu psicológico, né? Eu não consigo desmiuçar como isso pode acontecer. Mas a medicina, ela vai afirmar que uma pessoa pode ficar até alguns dias sem comer, mas sem beber água não. A base ali, a regra básica ali é 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comer. Passou disso, as coisas começam a piorar. Logicamente vai depender da idade, da condição física e do clima, porque dependendo da condição física da pessoa, ela consegue resistir mais ou menos. Mas alguém vai dizer que esse jejum que Jesus vai fazer de 40 dias não foi, na verdade, os 40 dias, pois 40 na Bíblia é usado para informar sobre muito tempo, muitos dias, e sempre que Deus queria fazer na Bíblia, e isso é comprovado, eu vou falar a vocês aqui, sempre que Deus queria fazer algo muito significativo na Bíblia, ele usava ou 40 dias ou 40 anos. Quando você lê o dilúvio que Deus vai mandar e vai avisar a Noé, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Quando a terra prometida vai ser liberada, a espionagem vai ser liberada, Deus vai dizer ao povo que vai lá, fica lá e espia a terra por 40 dias. O povo de Israel peregrinou no deserto durante 40 anos. A vida de Moisés, que não foi um homem comum, foi um homem que Deus deu a ele no Nilo livramento de morte. E Deus não dá livramento de morte para você ficar desviado, para você ficar afastado. Tanto é que quando Deus viu a opressão dentro do Egito, estava assim de hebreu lá, mas Deus saiu do meio dos hebreus, atravessou um deserto e foi prestar conta com quem lhe deu livramento de morte e disse: você já viveu demais da tua forma, agora está na hora de você voltar e fazer aquilo que eu quero. A vida de Moisés, que foi alguém escolhido e separado por Deus, foi dividida em 3 fases de 40 anos. 40 anos na terra do Egito, 40 anos em Midian, 40 anos deserto adentro. Quando Deus falou sobre Davi, disse: achei a Davi e com o meu santo óleo ungi. Alguém que foi escolhido por Deus, a Bíblia vai dizer que Davi reinou sobre todo Israel durante 40 anos. Quando Deus falou para Davi: olha, não vai faltar sucessor, Deus cumpriu aquilo que ele falou. Tanto alongando a vida de Ezequias, que não morreu por causa da enfermidade, não foi somente porque virou o rosto para a parede, porque não tinha descendente. E Deus não podia quebrar a promessa feita a Davi. Então Deus alongou os dias dele para ele gerar um filho que começou a reinar com pouca idade, ainda criança. Mas quando a Bíblia fala sobre Davi, a gente vai logo ter o sucessor, que é Salomão. E Deus disse: ninguém vai sentar no trono, vai ser ele. Você não vai construir porque a tua mão foi estabelecida para trazer paz para ele. Você precisa entender que nós, como pais, temos essa responsabilidade de gerar para os nossos filhos um futuro melhor. Davi foi aquele que sangrou a mão para Salomão ter tempo de paz para construir aquilo que Deus havia desejado. E sobre esse que Deus desejou dar a ele a instrução e a construção do templo, ele reinou sobre 40 anos, Salomão. Quando Deus falou para Jonas: vai lá em Nínive e prega, porque eles vão se arrepender. Prega aquele povo lá. Jonas fugiu. Mas depois que Jonas pregou, quantos dias foi que Deus deu para ele se arrepender? 40 dias. Então Deus, sempre que queria marcar uma situação, Deus tinha um costume de usar 40 dias ou 40 anos. Alguém vai informar sobre esse jejum que o jejum de Jesus não era total. Até porque se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia diz que ele teve fome, não sede. E uma vez que a Bíblia não fala nada sobre água, a Bíblia não dá base para, ela deixa aberta a base para que a gente possa entender que o jejum de Jesus poderia não ser integral, mas parcial. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Alguém vai afirmar também, eu já ouvi isso como pregador e crente, que o jejum de Jesus foi um ambiente espiritual. Jesus foi arrebatado e no mundo espiritual, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites ali e ficou naquela situação somente como se tivesse sido arrebatado e vivendo aquilo no mundo espiritual. Mas eu quero ler aqui com vocês e começo a amarrar para a gente terminar o que Marcos disse no capítulo 1:12. E logo o Espírito impeliu ele para o deserto, ou seja, caminhou com ele para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás e vivia. Fala para quem está só, vivia. Fale mais alto, vivia entre as feras e os anjos servia. Quem são as feras? Os animais silvestres, domésticos da região.
O que a Bíblia está dizendo aqui? Marcos diz que nesse tempo ele vivia afirmando que existia um local real, público, e ele estava durante o período de jejum sujeito a ataques. Que animais? Serpentes, escorpiões, as feras que viviam no deserto não foram retiradas por causa do processo que Jesus decidiu passar com o Pai. O fato de Jesus se enfiar num jejum não fez Deus olhar para a terra e dizer: os animais, sai, facilita o processo, porque ele decidiu ficar comigo. Não, os animais permaneceram no seu habitat normal, cultural, que já viviam. E Jesus entrou por ali, numa região desértica. Então Jesus, nesses 40 dias, não foi só tentado por Satanás, mas tudo que tinha ao seu redor se levantou contra a sua disposição em santificação. Mas nada o impediu. Por quê? Se a terra estava proporcionando desconforto para o propósito que Jesus colocou no coração em ter com o Pai estava comprando a guerra dele na terra, porque a Bíblia diz que ele estava entre os animais, mas os anjos também o serviam. Quando a gente lê isso, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer em outra versão que nada ele comeu durante esses dias. Então o que os anjos estavam fazendo? Como os anjos estavam servindo? Era dando o livramento necessário para que o propósito não pudesse ser abalado. Jesus via de frente uma serpente vir em sua direção, mas Deus sempre liberava uma palavra, o anjo vinha, o livramento acontecia e o propósito seguia. O que você quer dizer com isso? É que 12 dias não serão fáceis. Deus não vai tirar as feras, Deus não vai tirar as serpentes, Deus vai deixar você ver, mas toda vez que ela pensar que vai te paralisar, Deus vai dar ordem aos seus anjos. O que Satanás vai oferecer a Jesus lá na frente, Deus já estava fazendo há muito tempo. Você precisa olhar ao redor e ver a forma como Deus está trabalhando. Ele estava vivendo um período, o céu está gerando alívios. A Bíblia diz que as feras estão presentes, mas também vai dizer que os anjos o serviam. Por que isso? Porque Deus sempre vai ter alívio para aqueles que decidem estar mais perto, para aqueles que decidem ser íntimos. E aprenda isso aqui: relacionamento, a porta da igreja está aberta para todos. O céu está aberto para todos aqueles que querem ter relacionamento, mas intimidade são para poucos. O relacionamento, o acesso ao céu está aberto, mas intimidade é só para quem busca, é só para quem se dedica. A Bíblia diz que ele está 40 dias e não comeu coisa alguma. Terminado, teve fome. Olhe para alguém e diga: teve fome. Após 40 dias, a Bíblia vai dizer que Jesus finalmente teve fome. E o que é isso? Está provando para nós que isso aqui é uma situação real. O corpo padeceu após o propósito ser cumprido. E eu preciso lhe dizer isso aqui porque é aplicação minha. Eu, particularmente, creio que esse jejum foi feito de forma integral, real. Como pode, pregador, uma pessoa jejuar 40 dias e 40 noites e não morrer? Dependendo do nível de intimidade que essa pessoa tem com Deus, o mundo espiritual pode supri-la de forma extraordinária. Se você não crê nisso, peça a Deus mais fé. Porque o mundo espiritual trabalha mediante a disposição que você tem com o reino. Quando você decide sair do barco e pisar, o mundo espiritual bota água firme para você andar. A água nunca vai ficar firme para você pisar, mas você precisa pisar para a água se firmar. Quando você tem a disposição de lançar sobre Deus uma responsabilidade, Deus, ele vela pela sua palavra e lhe dá o suporte necessário. Eu creio que Jesus ficou realmente, literalmente, os 40 dias sem comer e sem beber. E como? De forma sobrenatural. O relacionamento que ele estava com Deus era tão forte que nada lhe fazia falta. Como explica isso, pregador? Eu vou lhe explicar. Existem coisas
que só quem passou sabe informar o processo que viveu. E para eu entender, infelizmente ou felizmente, você vai ter que ter fé. Até porque não foi Jesus que inaugurou o jejum de 40 dias. Jesus apenas só se lembrou de experiências que alguém já tinha tido. E decidiu. Quem inaugurou o jejum de 40 dias? Diga comigo, Moisés. Moisés uma vez subiu ao monte. E subiu o monte para estar com Deus. A nuvem desceu e ele envolveu-se. E a Bíblia diz que lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites. E o tempo foi real. Duas provas. Primeira, o povo que ficou embaixo. O povo que ficou embaixo olhou para Arão e disse: rapaz, Deus levantou Moisés, mas você também foi escolhido. Moisés não consegue falar, você foi escolhido para interpretar. Então faz o seguinte, essa expressão que a Bíblia diz, a esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu. A lógica é humana. Moisés subiu e sumiu. Alguém matou Moisés. Moisés deu um AVC, morreu. Não tem como você me explicar como que ele está lá tanto tempo sem comer e sem beber. Moisés já era. Quem está na mente natural. Mas Moisés lá em cima está vendo coisa que quem está lá embaixo não está vendo. A nuvem desceu e quem estava lá embaixo precisou de Arão, precisou de bezerro, precisou almoçar, precisou jantar, precisou tomar café. E Moisés só estava vendo Deus. E o tempo estava passando e não tinha fome, e não tinha sede, e era saciado pela nuvem que desceu, a presença que estava diante dele. Quando o povo cansou de esperar, o povo vai garantir: Moisés, para nós, morreu. O povo disse que ele demorou e fizeram estátua, fizeram bezerro. Uma coisa é o povo dizer algo sobre você, mas Deus nunca fica só com a versão do povo. Deus também quis dar a Moisés a versão para que ele pudesse explicar. O povo lá disse, lá atrás no Êxodo, Moisés morreu. E Deus, Deuteronômio 9:9, Moisés vai dizer: subindo eu no monte do Senhor a receber as tábuas da pedra da aliança que o Senhor fez convosco. Eu fiquei, quem está dizendo agora não é o povo, quem está dizendo agora é Moisés, testificando sobre o que aconteceu. Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi, água não bebi, e o Senhor me deu as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus. Enquanto o povo estava lá embaixo, carnal, sem estar no propósito, sem entender e julgando quem decidiu entrar no propósito, Moisés estava lá em cima, e o povo estava lá embaixo. Quem estava lá embaixo estava precisando comer, estava precisando beber, precisando de Arão e precisando de bezerro. E Moisés estava vendo Deus pegando pedra, rasgando a pedra com o dedo e escrevendo os mandamentos para o seu povo. Ninguém vai conseguir explicar a vida de alguém que decidiu fazer um propósito especial com Deus. Só quem vai saber e poder explicar como foi que aconteceu. Quando chegar agora em dezembro, você vai virar o ano. Em dezembro do ano que vem, alguém vai te olhar e vai dizer: rapaz, como foi que você conseguiu passar por tudo que você passou? É porque antes do ano entrar, enquanto vocês estavam carnais, eu estava envolvido pela nuvem e estava vendo a voz de Deus e o dedo de Deus escrevendo. Não foi Moisés que inaugurou esse tempo. Uma vez Elias estava deitado, desanimado, depressivo. Deus mandou um anjo, ou o próprio Deus em forma teofânica, levou para Elias um alimento. Diga comigo, um alimento. Qual foi o alimento? Não sei, porque só sabe explicar o processo quem viveu. Só quem passou vai saber explicar. Elias, o que tu comeu? Ele não falou. Mas a Bíblia diz que com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus. Só alimenta quem tem disposição para andar na sua. Vou reforçar. Tem coisas que só quem viveu vai saber explicar. Pregador, eu não acredito que uma pessoa fica 40 dias sem comer e sem beber. Então quando você chegar no céu, aproveita que você vai chegar lá, tá?
Quando você bater o olho, tua mente vai ser, o tempo não vai prender a tua mente vai ser para a eternidade. Aí você vai bater o olho e você vai ver Elias. Já que você não acredita que Jesus jejuou, Moisés jejuou, Elias comeu e caminhou, quando você chegar lá, você bate um papo com Elias e pergunta a ele como que ele conseguiu amarrar um cinto e correr mais do que um cavalo real, porque a Bíblia diz que quando a chuva foi liberada, Deus falou: Elias, eu vou mandar chuva sobre Israel, vai e apresenta-te a Acabe, porque vai chover. A Bíblia diz que Acabe estava comendo, bebendo e Elias estava orando, glória, em a cabeça entre o joelho. Mas quando a voz de Deus desceu, a nuvem apareceu, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu. A Bíblia diz que Elias não montou no cavalo, não pegou um carro, não abasteceu o veículo. A Bíblia diz que ele puxa a roupa para cima, amarra o cinto, Acabe sobe no cavalo. Mas quem chegou primeiro, a carruagem ou Elias? Foi Elias. Se você não crê no mundo espiritual, eu não sei como eu vou lhe convencer. Quando você chegar no céu, procura Filipe e tenta entender como que Filipe, do deserto, após batizar o etíope, ele sumiu e apareceu em Azoto, pregando em direção a Cesareia. Quando você chegar no céu, pergunta a Enoque que intimidade é essa que ele teve com Deus, que ele decidiu andar com Deus, sumiu e ninguém nunca mais viu Enoque. Quando você chegar no céu, bate no ombro de Ló e pergunta a Ló, como foi que aconteceu? Os homens queriam entrar para matar você e a tua família, mas os anjos de Deus entraram e a porta da casa sumiu. Os homens procuravam de um lado para o outro e ninguém conseguiu achar. Tem coisas que só quem viveu vai saber explicar, mas vocês vão viver algo extraordinário por estarem na direção de Deus. Quando chegar lá, chama Jonas para bater um papo, comer um maná. E aí você pergunta a Jonas como que ele conseguiu sobreviver 3 dias. Como que Deus conseguiu fazer Jonas sobreviver 3 dias dentro de um ventre de um peixe? E quando ele caiu do barco, sem sinal de Wi-Fi, sem internet no telefone, o Uber chegou, engoliu ele. E quando Jonas foi vomitado, ele estava exatamente no local, no destino aonde Deus mandou ele ir. Tem coisas na vida que não são para ser explicadas, mas são para ser vividas. E Deus espera por pessoas que estão dispostas a pagar o preço para viver algo tão grande assim. Existem lugares que você só vai pisar se você tiver uma disposição de fazer o que ninguém está fazendo. Existem portas que você vai abrir só quando você tiver disposição para pagar um preço que ninguém está pagando. Existem milagres que você vai viver se você estiver disposto a fazer o que ninguém está fazendo. Uma vez um amigo meu ficou doente no Covid, a esposa dele com 2 filhos, um adolescente e uma criança de colo nova. E eu falei para Deus: Deus, eu não aceito perder o meu amigo. Eu não sou de subir monte, mas nesse dia eu acordei cedo, fiquei no pé do monte, eu percebi que a oração não estava fazendo muito efeito. Eu olhei para o tamanho do monte, eu olhei para o mato, eu falei: não tem ninguém lá em cima, e o que eu vou fazer para chegar lá? Eu subi para a beirada do monte, orei, eu falei, não senti nada, nem um arrepio, nem uma nuvem, nada. Deu uma loucura, eu comecei a subir, escorrega, levanta, sobe. Quando eu cheguei no pico do monte, eu fiquei lá em cima, a loucura veio na minha mente, eu falei: eu só vou sair daqui quando meu amigo ter alta daquele hospital de Covid. Eu falei: meu Deus, o que foi que eu acabei de falar? Se esse homem não sair de lá, lá embaixo eu estava tendo um culto na igreja do amigo, o pastor Camilo Figueiredo. Ele começou a cantar os hinos da harpa, eu lá em cima do monte cantando com ele. Eles começaram a ler a palavra, eu lá em cima do monte lendo a palavra com ele. Eu olhava na direção da casa do meu amigo, olhava na direção do hospital, e eu falei com Deus: eu não sei o que eu vou falar com a minha esposa. Daqui a pouco ela acorda, vai dar falta de mim, vai na delegacia, vai no necrotério, vai procurar em hospital, mas eu não arredo o pé daqui. 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, o sol começou a rachar minha cabeça. Eu falei: Jesus, e agora? Eu estou com pouca fé, eu vou descer. Como que eu vou explicar? O que eu vou ficar fazendo aqui se tu não estiver me ouvindo? A tentação começou. Quando eu coloquei em pé, começou a subir 2 homens. E eles estavam com 2 homens e 2 crianças. Eu estava com medo deles, estava com medo de mim. Um deles puxou uma faca e começou a cortar umas matas. Eu falei: Jesus, ele está querendo me intimidar, mas eu não vou arredar o pé daqui enquanto não tirar ele de lá. Eu sentei e comecei a cantar o hino da harpa. Comecei a adorar com os irmãos que estavam lá embaixo. Daqui a pouco, crente, né, irmão? No monte, até no monte a gente leva telefone. Não fui fazer selfie, não fui fazer vídeo, não fui fazer live. Nem pedi para você botar teu nome lá para eu orar por você que eu estou no monte. Mas daqui a pouco a esposa dele fala no telefone: pastor,
Ela chorava. Pastor, meu marido vai morrer. Pastor, eu não vou saber levar a casa sem ele. Pastor, o que eu vou falar para meus filhos? A noite inteira eu fiquei, minha casa é um L assim, a varanda, né? Eu ia na cozinha, abria o salmo e vinha lendo o salmo na sala, voltava lendo o salmo, marchava no corredor, falava em língua com Deus, acabava um salmo, eu entrava em outro, e quando amanheceu eu subi um monte e fiz essa loucura. Quando deu a hora do almoço, mais ou menos, ela me ligou e falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. Ele estava deitado na cama, ele sentou, falou que queria ir no banheiro. Ele foi no banheiro, arrancou tudo. A médica olhou para ele, fez o exame, ele não tem nada, está sendo liberado. Você tem coisas que você só vai viver se você se dispor a entrar no lugar de intimidade com Ele. Vou terminar. Satanás vai começar. Se tu és. E aí você precisa entender que quem tem que provar que você não é quem não confia, quem não acredita, não é você. Porque se você é, você é. Você não precisa provar para ninguém que você é. Mas quem não acredita que você é, que tem que provar o contrário, provar que você não é. Se tu é pedra em pão, se tu é anjo de respeito, se tu é glória e autoridade no mundo. Só que Satanás não sabia que ele estava lidando com alguém que já estava cheio no processo. Satanás não sabia que ele não estava lidando com alguém que conhecia a palavra. Ele estava lidando com alguém que é. Enquanto Satanás dizia, se tu é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus já estava de olho lá em Mateus 14. Se tu aguentar lutar comigo, Satanás, tu vai ver o que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixes. Se tu está pensando que eu preciso transformar a pedra em pão para que o Pai está comigo, tu vai ver quando eu levantar o pão e dar graça. A multiplicação que vai acontecer e o tanto de cesto que vai sobrar. Se tu acha que eu preciso se curvar e fazer o que tu está falando para dar a ordem, me precipitar para os anjos trabalhar, tu não viu ainda o que ele fez com a serpente, tu não viu como o anjo pisou na cabeça do escorpião, tu não viu quanto livramento eu já estou recebendo. Enquanto você está me prometendo que os anjos vão trabalhar, os anjos já estão trabalhando a meu respeito há muito tempo. Glória e autoridade você não vai ver. Se você aguentar até lá, vou estar pertinho da cruz. Mas você vai ver em Mateus 28. Quando ele vence, ele vai receber o reino sobre toda a terra e todo o céu. E essas coisas não são para qualquer um. É só para quem resiste à tentação. É só para quem não arreda o pé do propósito. É só para quem vem passando mal. É só para quem deixa a visita em casa, rompe, vem. Se quiser falar comigo, espera o culto acabar. Porque eu vou voltar, mas não vou quebrar o propósito que eu estabeleci com Deus. Tudo lhe foi oferecido como objeto de existência, Deus deu a ele por causa da obediência. A Bíblia diz que ele passa por esse processo e o diabo deixa ele. Falar com quem está do seu lado, graças a Deus. A Bíblia diz assim, e deixou o diabo e os anjos chegaram e serviram. Vocês aqui têm de repente mais condição que eu? Esse dia eu fui na Parmê, vocês vão toda semana, mas eu fui na Parmê esse dia. E a Parmê é legal, né? Quando você chega, se tu não for rápido, o cara joga a pizza em cima do guardanapo mesmo. No prato tem um guardanapo, né? Mas a velocidade é tão rápida que se tu não for mais rápido que ele joga a pizza por ali, já joga outra, cai de cabeça para baixo. Quando tu vê, tu já está com 5 pizzas no prato e nem pegou ainda no talher. E eu lembrei disso quando eu estava lendo o texto, porque a Bíblia diz que quando Satanás deixou, o anjo serviu. Ah, você não pegou. Satanás está aqui, ó, falando de pedra em pão. E enquanto Satanás está dizendo, tu não tem o que comer? Vou terminar, vou te prender não. Tem hora que Deus vai botar uma cortina assim, ó, para tu não ver, sabe? O que está acontecendo. Você olha para o lado assim, você olha para frente e fala, mas não estou vendo nada. Mas o que está sendo preparado não está tá ao contrário. Você está olhando para uma direção, mas tem um cenário preparado. Sabe? Quando você está sentado assim, tem aquela... Imagina aqui uma cortina. Você olha daí para cá, só vê a cortina, mas daqui a pouco a cortina abre. Está tudo preparado. Tem fumaça, tem luz. O teclado já entrou. Entra alguém já com o microfone na mão, ligado, funcionando. Você acha que não vai dar em nada, mas quando tu vê, a Bíblia diz que quando Satanás deixou os anjos, serviu. Eles não foram preparar, já estava pronto. Eu não sei se você vai gostar, mas eu vim lhe dizer que Deus não vai preparar o que você está precisando. O que você está precisando já está. Isso.
Pega na mão de alguém para a gente finalizar. Fala para ele, não fica desesperado, porque já está preparado. Qual é a função de Satanás nesse deserto? É te entreter com tentação, para você não conseguir ver. Enquanto Satanás está preocupado em te fazer desistir, tem anjo fazendo pão, tem anjo fazendo suco, tem anjo preparando mesa, tem anjo com bandeja, tem anjo sendo garçom. O que Deus está preparando para você está pronto. Como terminou a tentação? A Bíblia diz que isso é bom, hein? Grave isso aqui. Vou ter que ler. Me perdoe, 5 minutinhos. Lucas 4,14. Então, os anjos serviu. E depois? Então, pelo poder do Espírito, pelo poder do... voltou para Jesus para a Galileia. Como terminou a tentação? Pelo poder do Espírito. Ele retornando. Tem gente que some. Tem gente que abandona. Tem gente que no meio do processo se arrepende. Mas o processo começou com o Espírito indo e terminou com o Espírito. O mesmo Espírito que conduziu e permaneceu foi o mesmo Espírito que diz, pode vir que você está liberado. O mesmo que foi o mesmo que trouxe. O mesmo que levou foi o mesmo que voltou. A Bíblia diz que não só o mesmo Espírito permaneceu com ele. Ele começou cheio e terminou cheio. Ele começou com ele e terminou com ele. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava no deserto, a fama dele correu por toda a cidade. Eu nunca vi alguém escondido ficar famoso. Eu nunca vi alguém escondido ficar famoso. Mas depende de onde você está escondido. Eu li lá que a unção tem poder de proporcionar, né? Estou ligado. Jesus ficou escondido no deserto sendo tentado. E a gente acha um desperdício, né? 40 dias, Jesus acabou de começar, já começou errado. Viu Jesus aí? Sumiu. Ué, mas ele não começou o ministério agora, mas se escondeu. Ih, se começou se escondendo, alguma coisa tem. Viu Jesus aí? Não. Querendo fechar uma agenda com Jesus, Jesus não aparece. Jesus está perdendo tempo, está nada. Ele decidiu passar um tempo com Deus antes de passar um tempo com os homens. Só que Deus está vendo tudo isso, tá? O que vale mais? 40 dias de anonimato ou 40 dias ressuscitado? Ah, se tu não pegou, já suei até a perna. Calça tá toda suada aqui já. Se tu não pegou essa. Quando Jesus decide passar 40 dias de anonimato, ele já volta famoso. Quando ele volta famoso, a Bíblia diz que ele pregava e todo mundo ouvia. Falava e o povo obedecia. Ou seja, já começou a fazer efeito. Mas coisa boa foi no fim. Porque é no fim das coisas que a gente quer mais tempo. Quem aqui de repente não queria ter mais alguns dias com alguém? Quem aqui não queria ter um pouquinho mais de tempo naquela situação que deu errado? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia administrar de forma melhor, eu ia dar um conselho, eu ia liberar uma palavra. Quem de repente já não pensou nisso? Faltou só um pouquinho de tempo. É porque antes de repente se apresentar para Deus, você quis se apresentar ao homem. Mas se você mudar desses 12 dias, essa rota, continuar dentro desse propósito, onde vocês antes do ano terminar já estão se apresentando a Deus, enquanto vai ter gente fazendo campanha para receber a bênção, para fazer o Natal, 2024 vocês já vão estar fazendo a campanha para 2025. Como terminou a tentação? Valeu a pena? Terminou com Jesus cheio, voltando com quem foi? Famoso. E com uma garantia. Tu doou para mim 40 dias desse corpo natural. Mas depois que tu ressuscitar, vai ter um corpo glorificado. Ó, tu vai ter um corpo maneirão. Maria, que anda contigo, vai olhar para tu e não vai te reconhecer, vai te confundir com o jardineiro. Os discípulos que estão falando sobre ti, chateado, injuriado, você vai sentar com eles na mesa, vai caminhar, eles não vão olhar na tua cara e não vão te reconhecer, porque o corpo vai ser glorificado.
Tu vai sumir de lá, vai aparecer, vai atravessar a parede. Meu irmão. Tem gente que acha que é besteira separar um tempo para passar com Deus. Aí depois não consegue entender a nossa colheita. Ué, mas como é que pode? Quando tu olha para casa, olha para a vida, olha onde trabalha, olha o que tem, olha quanto ganha e como vive, a conta não fecha. É porque tu não vê eu nos últimos 12 dias. Hã? É porque tu não vê como é o meu dezembro, como ele inicia. Tem gente que deve ter achado Jesus um bobão, passar 40 dias escondido, mas depois que ele apareceu ressuscitado, glorificado, atravessando parede, liberando palavra, subindo ao céu. Como que vai terminar, pregador, essa minha tentação? Com mesa preparada, anjo te servindo. Levanta a mão, eu vou entregar agora. O diabo está querendo fazer você entender que você vai terminar na depressão, na ansiedade, estressado, com a família destruída, desempregado. O diabo está tentando fazer você entender e aceitar que não tem jeito, não tem solução, que o laudo é desfavorável, que a enfermidade vai te consumir. Mas Deus me deu essa oportunidade. Ele me curou da enfermidade para vir aqui liberar essa palavra. Você vai sair desse deserto com mesa preparada e anjo te servindo. Anjo te servindo e mesa preparada. Tem alguém para levantar a mão agora e adorar a esse Deus? Vai sair cheio, vai sair pleno, vai sair fande, vai sair cheio. Mesa preparada. Fica de pé isso, fica de pé. Eu vou entregar o microfone, mas abraça pelo menos 3 pessoas e diga a ela: mesa preparada e anjo te servindo. Mesa preparada e anjo te servindo. Deus abençoe vocês.